Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas, todo mundo. Hello, povo. Hoje, ruptura ou colapso. Importantíssima carta para os dias de hoje e para todos os dias, para falar a verdade, não só para os dias de hoje. Ruptura ou colapso. Então vamos lá. Essa carta especificamente tem várias coisas que eu pesquisei e também intuí muita coisa interessante sobre ela. E eu resolvi não trazer somente a carta, single card, quando a gente traz uma carta só. Então esse termo que eu acabei de falar, single card, significa o quê? Às vezes você está no tarô e você quer um conselho rápido. Então quando você tira uma carta única, você embaralha o oráculo, o tarô, e você tira uma cartinha só para uma pergunta. Então a single card. O que eu tenho trazido aqui são cartas, ou análise de cartas individuais. Tem lá uns 2 vídeos de sequência de cartas, com várias cartas juntas. Hoje eu trouxe essa carta específica, mas eu não trouxe ela sozinha. Eu trouxe com mais 2 cartas. Porque, assim, foi uma coisa bem interessante que aconteceu, inclusive comigo essa semana, num atendimento que eu estava fazendo. E saiu essa carta aqui, que é um 10 de paus. E tem muito a ver com essa carta aqui, com o burden, que é esse peso que a gente carrega, esse fardo que a gente carrega. Não são essas 2 cartas que eu estou falando diretamente, mas estou falando de ruptura, tá? E qual que é a conexão entre elas? Nesse especificamente sobre a interpretação do Osho, veja bem, algumas coisas são minhas, outras coisas são a interpretação do Osho, porque eu estou fazendo o Osho Zen Tarot, tá bom? Essa carta número 11, ruptura, ele deixa bem claro que um processo de ruptura dentro de um padrão bem estabelecido, quando causa um certo desconforto pra gente, é melhor do que ficar estático, é melhor do que ficar parado. A garantia de que isso vai dar certo ou que de repente eu possa me arrepender posteriormente é nenhuma, mas é melhor do que ficar aguentando, né, aquele limite, aquela vozinha que fala dentro da nossa cabeça do tipo, puxa, agora deu, não dá mais, não aguento mais. Veja bem que não é a frivolidade que a gente vem discutindo tempos atrás, daquela coisa dos desejos e aversões a qualquer coisa, a qualquer momento eu tenho desejos e aversões. É uma situação limite. Eu estou quebrando o muro. Estou quebrando o muro com uma energia que sai do meu peito, do meu chakra cardíaco, Anahata Chakra. Ou seja, é uma força bem poderosa, de algo que está me prendendo de uma maneira que eu não consigo mais suportar. Então vamos saber também qualificar, quantificar o que é, se é um desejo e aversão do ego ou se realmente é uma situação que beira o insuportável, que eu já não estou aguentando mais, tá? Isso é importante, tá bem claro. E aí, este fardo, essa energia que está impossibilitando o meu crescimento, pode ser um ponto de vista negativo, pode ser uma crença limitante, pode ser algo que, sabe, eu não estou conseguindo lidar com certos padrões, estamentos, com certas normas, num trabalho, num relacionamento, na vida íntima, na vida X, qualquer ponto que esteja te aprisionando, e te aprisionando, e te aprisionando, e o seu peito fica, né, paralisado, fica comprimido, você já não tem mais, quase que não tem escapatória, é quase aquela carta do tarô, a outra carta do pendurado, você está está imóvel, está mobilizado, só tem ali uma perspectivinha, alguma coisa outra que eu consigo olhar e perceber, mas estou literalmente de mãos e braços atados. Podendo ter essa ruptura, hoje eu acho interessante fazer isso, mas friso que sem a garantia de que pode dar certo ou não. A sequência da semana, que eu fiz a leitura da semana, dessa semana, desse atendimento, foi uma sequência mais complexa, obviamente, não foi single card, mas a carta que saiu numa das leituras foi bem esse 10 de paus aqui. E esse 10 de paus, ele é uma carta também que trabalha com a questão do fardo, de um peso que eu estou carregando além das minhas possibilidades, tá? É uma coisa assim que fardo que eu estou carregando, que peso que eu estou carregando, o que eu estou trazendo na minha mochila, nas minhas costas, que eu não estou conseguindo, mal consigo me locomover, né?
O que eu tenho que romper? O que eu tenho que descriar e destruir para que eu consiga, por exemplo, ativar a carta do louco? O louco, ele tem uma mochilinha bem pequenininha, a carta 0, que a gente já leu. Aquela mochilinha, ele tem um essencial. Aquela mochilinha é o viajar leve. Aquela mochilinha é uma mochilinha que pode estar aberta às infinitas possibilidades. Já esse fardo todo, essas 10 estacas, esses 10 bastões, né, que é o famoso 10 de paus, ele é um peso que a pessoa não consegue carregar muito bem. Né? Então a ruptura pode ser isso, pode ser de um ponto de vista, pode ser de algo opressor, pode ser de um padrão, pode ser, né, algo que você tenha que também entrar naquele espaço de contemplação, naquele espaço de visão interior, naquele espaço de concentração e detectar o que realmente está acontecendo. Essa é uma carta, eu tenho outra terceira carta aqui, essas duas cartas são da esquerda e da direita são do Osho, né, do Osho Zen Tarot. Então essas duas cartas aqui, essa terceira é de um outro baralho que eu já vou falar aqui, de um outro oráculo. E o Burden é também esse peso, né, é o que você carrega nas costas, né, é uma carta aqui que a gente tem visto aí recentemente, muito em alguns cenários contemporâneos, políticos e sociais, né, que é tipo uma pessoa carregando um nobre em cima das costas e a pessoa exaurida, e aqui essa estrutura de poder, de nobreza, querendo sempre galgar níveis mais altos, e essa pessoinha aqui já exaurida, né, levando isso tudo nas costas. Essa carta não é a carta de hoje, mas ela tem muito a ver, meu ponto de vista, com essa carta aqui, que é essa 10 de paus. Essa 10 de paus não é do Osho Zen Tarot, ela é de um outro baralho que aí a gente chama, que eu chamo que assim, agora é um esclarecimento. Esse daqui está escrito Rider Waite Tarot Deck. Porém, eu quero fazer aqui uma observação. Eu chamava esse tarot de Rider Waite porque todo mundo chama, mas na verdade, gente, ele é um Pamela Cole Smith, ele é um Pamela Smith, porque foi ela que desenhou, foi ela que criou, foi assim, não foi reconhecida, né? Ela ilustrou, pintou tudo, quer dizer, a facilidade e a praticidade desse tarô, que é bem legal, que é bem utilizado hoje em dia, muito utilizado, vem da geniosidade dessa artista Pamela Cole Smith, a Pamela Smith, que as pessoas falam assim, mas Pamela Smith. Então eu só estou fazendo essa observação porque eu acho que é pertinente, e o Pamela Smith foi assim, depois até morreu de uma maneira sem conhecimento, assim, sem ser reconhecida e nada, aquela coisa que a gente vê sobre, né, estilo Van Gogh, assim, né, mas enfim, então eu estou só trazendo para vocês esclarecimentos sobre essa carta, que é essa carta aqui deste oráculo, desse tarot, que é da Pamela Smith, ok? Então a consequência, né, disso tudo vai bater, por exemplo, principalmente nesse nosso plexo solar, no nosso chakra cardíaco. Todas essas emoções que estão represadas em algum momento vão pedir para a gente dar esse chega, esse basta, né? E está escrito aqui breakthrough, que é um rompimento, sabe? Um avanço. E o Osho faz uma brincadeira aqui do tipo breakthrough ou cuidado para não dar um breakdown, que o breakdown é um colapso, né? Então o breakthrough é melhor porque você, mesmo que a consequência desse rompimento, dessa ruptura, em alguns momentos você possa vir a se arrepender, é melhor do que ficar parado, é melhor do que ficar paralisado, porque parado e paralisado vem o breakdown, vem o colapso, ou seja, a estrutura vai colapsando e vai colapsando e vai colapsando, no sentido negativo dessa estrutura de colapso, e você em algum momento vai estar completamente aprisionado e mal vai estar conseguindo respirar direito. Então é interessante prestar atenção nessas duas possibilidades. Óbvio que uma é uma crença limitante, é óbvio que uma vai te derrubar, é óbvio que uma vai te deixar para trás, e a outra você sempre vai contar com a incerteza, com a insegurança, com a coisa que assim não tem nada garantido, essa ruptura, mas é uma possibilidade melhor do que outras possibilidades que não se apresentam ou que você não consegue articular isso daí, tá bom? Existe também, assim, eu falo, bom, mas Murbaki, o que eu faço com esse breakthrough? Como é que eu faço esse rompimento? Como é que eu percebo isso? Aí eu insisto novamente naquele tema de percepção,
de silêncio, de sentar em paz, em calma. Não precisa ritualizar por enquanto, não precisa criar nada disso. O ritual é muito pessoal, não é obrigatório. O que é mais interessante é você habitar no silêncio, ok? Habite no silêncio, crie essa percepção do silêncio interno, sem grandes... sem enrolar, sem criar ritualística. É uma coisa de percepção, um momento em que você vai entender e vai sacar, refinar essa percepção de que algo realmente está te oprimindo, algo realmente está chegando ao insuportável, não é? E isso tem muito a ver com as cartas anteriores, por exemplo, coragem. A coragem de ser quem você é. Tudo bem, eu tenho a coragem de ser quem eu sou. A voz interior, eu entrei em contato com essa voz interior e percebi isso. E agora, o que faço? O que fazer? Ruptura. Obviamente que a ruptura tem várias maneiras de fazer uma ruptura. Às vezes elas são mais bruscas e paciência. É o que o momento pede, sem julgamento, sem certo, errado, bom ou mal. Foi o que tivemos para aquele momento, é o que temos, o famoso é o que temos para hoje. E algumas rupturas são um pouco mais brandas, são transições, né? Em que você vai percebendo que as coisas precisam ser modificadas. É óbvio que isso gera insegurança, óbvio que isso gera angústia, óbvio que isso gera um nervosismo. E também, óbvio que tudo isso pode tem um remédio, né? Você tem um antídoto para isso tudo que a gente diz, que é justamente habitar nesse silêncio, fazer uma atividade prazerosa, fazer uma atividade física dentro das suas possibilidades, porque isso ajuda a mobilizar a sua energia, né? Mobilizar o Ti, você não fica com essa energia toda estagnada, de repente você está com uma energia estagnada, um nível de energia muito alto, e essa ruptura acaba sendo meio brutal. E aí é que nem um tsunami, vem aquela onda, destrói tudo, arrebenta tudo, e aí quando ela volta você só vê escombro. Então às vezes também é legal prestar atenção na quantidade de energia que está guardada aí no seu reatorzinho nuclear, no seu anahata chakra e no plexo, né, no coração aqui. E de repente uma atividade física, mobilização do Ti, alguma atividade que gaste um pouco essa energia, que você consiga mobilizar e não acumular, seria interessante para você também, né? Não ficar acumulando, e a hora que vier estoura tudo. Eu tenho que me libertar disso e vai ser agora. E aí arrebenta tudo. Eu tenho uma história curiosa, rapidamente, que tinha uma época que eu licionei vários anos, né? Hoje eu sou, como diz um amigo meu, eu sou oraculista, mas muito tempo eu licionei mais de 20 anos. E teve uma época que eu estava assim, insatisfeito e saí de casa assim, injuriado. Eu peguei a minha moto e fui para trabalhar e falei, hoje eu vou pedir minha demissão, hoje eu não aguento mais. E entrei na escola, na faculdade, com tudo, eu falei, agora vai. Que Deus me ajude, me ilumine para pedir isso e fazer a coisa certa. Gente, não é mentira. Eu pisei na faculdade e acabou a luz. Eu falei, não é hoje. Acabou a luz, vivia acabando luz. Essas coisas de chuva, janeiro, essa coisa. Eu pisei na faculdade e acabou a luz. Eu falei, opa, vamos ficar atentos aos sinais. Peguei a minha mochilinha, peguei meu banquinho, saí de fininho e voltei para casa. Ou seja, às vezes essas rupturas podem ser um pouco desastrosas, mas tudo bem. Posteriormente eu acabei saindo da faculdade, mas de uma maneira mais amigável. Eu tenho grandes amigos e minha chefe e todo mundo. Então, quer dizer, foi uma coisa mais civilizada da minha parte, porque acabou a luz no estabelecimento, na instituição. Mas só esse comentário, porque esse breakthrough, essa ruptura, às vezes a pessoa está tão angustiada, está com tanta coisa guardada no peito, que a hora que vem, estoura. É até melhor do que não fazer nada, mas sempre é interessante perceber o nível de concentração de energia para você não pôr tudo a perder, tá bom? Vamos ficar atentos a essa carta para a semana, essa meditação aqui, que eu não digo que é meditação, mas é ficar contemplando essa carta ou esse sentimento, essa proposta, e aí a semana que vem teremos mais do nosso Osho Zen Tarot, esse oráculo, e já estamos na carta número 11 do que ele chamaria dos arcanos maiores, tá bom? Beijo, tchau, até mais.